Saudações em Cristo Jesus, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Visão Aberta, com a nova temporada, repaginado, com formato de podcast, bem mais informal, mas com o mesmo conteúdo para poder lhe abençoar e para poder lhe edificar, tá bom? E a gente traz hoje, como sempre, mais um tema super interessante. A igreja e as duas alianças. Quando a gente fala em duas alianças, a gente quer falar sobre a lei de Moisés, no Antigo Testamento, e a nova lei do Novo Testamento, baseada no sangue de Jesus, tá bom? Eu sou Paulo César do Grupo Logos e quero saudar o pastor Emerson Dantas e os telespectadores desse programa maravilhoso que é o Visão Aberta. O tema que está sendo proposto a ser tratado é a igreja e as duas alianças. Eu tenho exatamente nesse momento lido com a minha esposa o livro de Levítico. E o livro de Levítico nos mostra coisas assim muito pesadas, como leis, sacrifícios, ofertas, tantas obrigações e coisas assim difíceis de serem administrados, né? Tanto é que o povo acaba sendo muito desobediente por não conseguir cumprir essas coisas que são colocadas ali. Mas em contraponto, a gente vê na carta aos Hebreus que o escritor, a partir do capítulo 7, ele começa a nos apresentar uma nova aliança, não aquela aliança antiga de Levítico, mas uma nova aliança, e dessa vez em Cristo. Então ele mostra a superioridade de Cristo sobre Moisés, né? E a gente então está vivenciando exatamente esse novo patamar dessa nova aliança em Cristo Jesus. Olha, eu gostaria de pedir a Deus que abençoasse muito a vocês que estarão participando dessa discussão aí. Muito bem. E para conversar sobre isso, eu convidei dois amigos, dois irmãos, o pastor Israel Marques, ele que é o pastor presidente da Igreja Batista Proclamação, e também o pastor Wilson Alves, que é o pastor presidente da Igreja Batista no Limoeiro, tá bom? E estarei conversando com eles. E essa conversa nossa vai ser muito importante, porque nós estaremos assim falando sobre a importância, né, de ambas as leis, a lei do Antigo, a lei do Novo, mas colocando ênfase na lei do Novo Testamento, sobre a qual a igreja está fundamentada, tá bom? Muito bem. Eu quero começar agora com o querido pastor Israel Marques, fique à vontade. Graça e paz, queridos, da parte de Deus nosso Pai, da de Jesus Cristo, nosso Senhor, e da nossa comunhão na pessoa do mesmo, Jesus Cristo. Amém. E também o pastor Wilson Alves, fique à vontade para saudar nossos telespectadores. Graça e paz, amados, graça e paz, pastor Israel, pastor Emerson, é um prazer poder estar com vocês aqui e aproveitarmos esses momentos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a importância das alianças, né, do Senhor. Muito bem, glória a Deus. Amados, nós sabemos, né, que ambas as leis, vamos colocar assim, a lei do Antigo Testamento, a lei do Novo Testamento, elas são extremamente importantes, as duas, não é? Porque Deus, ele tinha um propósito a cumprir, não é? Por meio da lei de Moisés. Ele tinha um propósito a cumprir e o propósito foi cumprido, não é? E também a lei do Novo Testamento, quando eu falo isso, me refiro à salvação por meio do sangue de Jesus, né? A aliança do Novo Testamento também é muito importante, né? Então, ambas são extremamente importantes. Mas também não podemos perder de vista o fato de que nós, a igreja hoje, precisamos sim estudar a antiga aliança, porque ela também tem muitas coisas para nos ensinar. Devemos estudar a nova aliança, mas sem perder de vista o fato de que a igreja está estribada, ela está fundamentada na doutrina de Jesus, que nós conhecemos como a doutrina dos apóstolos. Sim. Afinal de contas, a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Jesus. E a gente vai encontrar a doutrina de Jesus ou a doutrina dos apóstolos no Novo Testamento, né? Não nos 37 livros do Antigo, mas nos 29 livros do Novo. E o propósito da nossa conversa é esse aí. Mas eu quero começar com o querido pastor Israel Marques, que é o nosso decano aqui hoje, pastor Wilson, né? É verdade. É resposta.
E eu gostaria de saber do pastor Israel Marques, sobre a importância, né, dessa lei mosaica do Antigo Testamento para nós. Algumas pessoas têm outro extremo, algumas pessoas chegam a desprezar, né, dizendo que depois que Cristo veio, então nada mais do Antigo Testamento serve, e não é bem assim, né? Então devemos evitar os extremos, a supervalorização, né, do Antigo Testamento, como também a sua total desvalorização. O que dizer disso, querido pastor? Em primeiro lugar, eu quero dizer que todas as alianças, mas em preferência agora as duas que nós estamos refletindo, tanto a questão da lei quanto a questão da graça, a própria questão da fé, que é a capacidade que Deus nos concede, tudo está recheado das misericórdias de Deus. Sim. Não é? Nós temos a lei, que em si traz a misericórdia de um Deus esclarecedor, de um Deus educador, de um Deus disciplinador, de um Deus que coopera até para que o homem faça tudo conscientemente perfeito. Na verdade, só Ele, em Cristo Jesus, é perfeito em nós. Uhum. E a questão da lei, eu diria, no meu ponto de vista, como dizia o meu querido professor Clóvis, é uma questão de cosmovisão, mas eu diria que a lei, ela tem sim o seu valor muito grande para a vida do temente a Deus, para a vida do crente, e é um valor de conscientização, é um valor, como já coloquei, disciplinador, mas ela em si não teria poder, porque o poder emana do próprio Deus. Sim. E a questão da lei, eu diria que ela vem como uma disciplina para a vida do povo de Israel. Sim. E nós nos consideramos o Israel cristão do nosso Deus. Sim. E com certeza temos que observar o valor de cada ponto, de cada subponto, de cada ciso ou inciso da lei, porque tem a ver conosco. O Paulo chega a dizer que ele tomou conhecimento da sua fraqueza e do seu pecado por causa da lei. Perfeito. Ou seja, a lei seria uma mensagem esclarecedora para o homem. Sim. Então nós temos sim que valorizar como igreja, temos que observar a lei. Agora, em nenhum momento, até porque ela não veio para isso, colocar como tutora das decisões do eterno e querido Deus, não é? Até porque o próprio Deus em Cristo Jesus, o seu Filho, depois de termos pela lei tomado conhecimento de todas essas questões e percebermos que seríamos incapazes de efetuar uma tão grande salvação, não é? Ou seja, lutar, buscar pelas obras, como ele diz lá em Efésios capítulo 2, ele nos concede o seu Filho para cumprir em nosso lugar esse esforço divino, santo e justo. Maravilha. Então eu percebo que tanto a lei quanto a graça, a igreja vai ter que conviver de mãos dadas com as duas. Perfeito. Agora, atentando sempre que nós dependemos tão somente da graça. Não estás mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Capítulo 6 de Romanos, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Antes você não tinha Jesus, não é? Mas agora você tem Jesus. Então é por Cristo e pelo seu sacrifício redentivo que nós temos acesso de novo a essa glória a Deus. Glória a Deus. Que excelente palavra, pastor. E ouvindo as palavras do pastor Israel, pastor Wilson, eu lembro de alguém que falou o seguinte: Deus, que é graça, ele sempre agiu pela graça, inclusive no Antigo Testamento.
essa graça apenas se manifestou plenamente no novo, né? E lembro também que um determinado colega, ele fez uma certa feita uma ilustração fantástica, não é? sobre a lei, não é? sobre a lei e sobre a graça, não é? Ele colocou no palco 3 pessoas, ou na plataforma, não era uma igreja, ou, enfim, ele colocou de um lado uma pessoa com uma bacia cheia de terra escura, no meio uma outra pessoa com um espelho na mão, do outro lado uma pessoa com uma bacia com água e com uma toalha. Aí ele pediu que uma quarta pessoa entrasse, a quarta pessoa entrou, passou a mão na terra escura e sujou o rosto de terra, né? Depois ela chegou na frente do espelho, viu onde estava sujo, aí depois chegou na bacia com água, se lavou e se enxugou. E ele explicou que depois da queda do homem, depois que Adão e Eva pecaram, não é, e comprometeram toda a raça humana, o pecado acabou acometendo o ser humano. O pecado acabou manchando o ser humano. E Deus, ele manda a lei para quê? Para que a lei nos mostre o que é o pecado e onde está o pecado, que é o espelho. No caso da ilustração. Esse é o propósito da lei. A lei não veio com o propósito de nos limpar. Ela veio com o propósito de definir o que era pecado e o que não era. Iluminar. Exatamente. Veio iluminar. Veio revelar o pecado em nós, não é? E dizer o que é pecado. Mas é na graça, ou seja, é por meio do sangue de Jesus que a gente tem acesso o quê? A essa lavagem. A gente é limpo pelo sangue de Jesus representado ali na água, porque o próprio Jesus, ele falou: eu sou a água viva. Então, o pastor Israel falou muito bem sobre o Antigo Testamento, mas eu estou trazendo essa ilustração para poder ficar até mais claro para o nosso telespectador que está ali, que muitas vezes não entendia qual é o papel da lei e qual é o papel da graça. Não é? Você não pode pegar aquela pessoa lá, não é, que subiu ali naquela plataforma, se ela tentasse se limpar com o espelho, ela ficaria mais suja e sujaria o espelho. Né? Mas ela só se limpou com as águas que representam Jesus, a água da vida. Então, é muito importante sabermos isso, irmãos, que a lei do Antigo Testamento, a gente se refere à lei de Moisés, ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante, porque ela mostra o que é pecado. Mas é através da nova aliança, através do sangue de Jesus Cristo, que nós conseguimos o perdão dos nossos pecados, né? Verdade. Pastor Wilson Alves, fica à vontade para poder nos falar sobre a importância, né, da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Joia. É interessante essa ilustração. Nunca tinha escutado. Achei bem impactante, né? Interessante. E me lembra quando o apóstolo Paulo falou que ele não tinha conhecido o pecado, né? Não tinha conhecido o que era adultério, o que era pecado, se a lei não tivesse revelado, né? Agora, no que diz respeito à importância da graça, né, para trazer essa purificação desse pecado, lá o profeta Jeremias, no capítulo 31, ele diz: eis que virá dias em que farei convosco uma nova aliança, não da forma que foi feito lá no Egito. Que naquela ocasião, aquela aliança foi com base, né, na conversa, ou no momento em que Israel vivia, e aquela aliança foi feita em tábuas. E, com todo exagero aqui de minha parte, o máximo que as pessoas conseguiam fazer era ler o que estava ali naquela lei, mas a prática mesmo, aquilo que o pastor Israel falou há pouco, ter a purificação, sim, por aqueles escritos em si, que dependia exclusivamente deles, na graça já é diferente. Não depende nada do homem, depende tudo de Deus, depende tudo de Cristo Jesus. Então, diferente daquela aliança no passado, onde ela fora feita em tábuas, agora, pelo Espírito Santo, ela está dentro de nós. Essa é a diferença da nova aliança.
Essa aliança que temos em Cristo Jesus, ela não se baseia em ritos, não se baseia em derramamento de sangue, ela não está firmada dentro desses elementos que, na verdade, só serviram de símbolos, né? Mostragem, né? Por amostragem, aquilo que realmente viria a ser na vinda de Cristo Jesus. Então, a nova aliança, ela, de fato, pelo sangue de Jesus, não por sangue de animais, como está lá em Hebreus, mas pelo precioso sangue de Jesus, que nos deu uma superior aliança. Superior não quer dizer que a outra não teve validade. Perfeito. Que ela foi anulada, que ela está desprezada, de hipótese alguma. Perfeito. Mas esta superior é porque agora adentramos pelo precioso sangue de Jesus. E esse foi o propósito de Deus ao estabelecer a lei no passado, para que ela apontasse para Cristo, e agora qualquer pessoa, seja grego, seja judeu, seja baiano, seja que for, creu em Jesus. Qualquer tipo de gentio. Qualquer tipo. Pela fé em Cristo Jesus, e não pelas obras da lei. Maravilha. Muito bem. Então, a gente pôde refletir um pouco aqui sobre a importância, né, de ambas as alianças, né, de ambas as leis. Eu falo lei mosaica, que é a lei do sangue de Cristo, e a gente percebe como cada uma tem o seu papel, cumpre uma função. Agora, eu não sei se só eu que percebo isto, mas a gente nota que, atualmente, muitas igrejas, eu não digo aqui que seja de má fé, né? Talvez por falta de um conhecimento bíblico mais acurado. Mas até para movimentar, né? Sim, perfeito. Pode ser para trazer um certo movimento. Exato. Eu percebo que algumas igrejas, elas acabam supervalorizando essa antiga aliança, essa primeira aliança, né? A lei mosaica, e acabam, na verdade, reproduzindo, não é, no meio da sua comunidade, alguns elementos que Israel vivia no Antigo Testamento. Talvez seja porque o povo gosta de sofrer. Pastor. Fica à vontade. Geralmente gostam de sofrer. Uhum. Nós temos aí a questão da penitência, né? Uhum. Pessoas que se dão ao processo dessa penitência. Sim. Se surrando, se rasgando, se maltratando. É aquilo que Paulo disse, volto a repetir, à igreja de Éfeso. Todo esse tipo de ação está descabida, talvez da própria lei, porque não é papel da lei punir. Nós temos um código de ética nos nossos tribunais, né, nos fóruns, nas varas, juízes, advogados, promotores, e nós temos toda a lei, mas a palavra final é dos jurados e do juiz, ou dos juízes, né? Então, as pessoas ainda não acordaram para isso, que vai depender da palavra final de alguém. No caso da lei, a palavra final é a de Deus e em Cristo. Uhum. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação. Esse portanto já é um resultado lá do capítulo 5, 6, Sim. 7. Quando chega no 8, ele vai dizer, olha, você teve toda a consciência da sua fragilidade, do seu erro, do seu pecado. Mas em Cristo agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, por mais sofrimento que você queira sofrer, não é? Uhum. Por mais, sei lá, ações que você queira realizar, nada vai valer, porque a graça de Cristo não pode perder a sua essência de poder. Ele disse lá para os seus discípulos, na presença dos fariseus, saduceus, eis aqui quem é maior que o sábado. E o sábado, né, foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então aí nós temos aquela palavra-chave
e desarmadora de Jesus para aqueles religiosos da época. E hoje nós ensinamos nas nossas igrejas que a graça de Cristo é o que mais precisamos para a nossa salvação. Ok. Precisamos depender dessa graça. É interessante, assim, o que eu vou dizer, eu não estou em defesa de nenhuma igreja, não fui chamado para isso, mas assim, quando a gente vê determinadas igrejas, determinados líderes agindo dessa forma, trazendo, né, alguns ritos, né, os rituais judaicos, seja lá por qual motivo for, a gente não está afirmando aqui que essa igreja está fora da graça, que ela não tem a graça, pois nada não, disso, né? Perfeitamente. A gente só está pontuando que são questões para os nossos dias que não agregam, né? Não tem valor espiritual, eu diria dessa forma. Sim. Pode ter algum valor festivo, alegre, alguma coisa dessa natureza, mas que agregue valores espirituais, não consigo ver dessa forma. Até porque, salvo engano, acho que foi aos Colossenses que Paulo escreve, que já em Tessalonicenses também, havia ali os judaizantes, né, que estavam querendo de todas as formas trazer esses princípios, e Paulo já naquela época rebatia e falava: não, gente, ninguém me julgue por isso, porque, né, por lua nova, por sábado, por festa disso ou daquilo outro, porque nada disso tem poder contra o pecado. Então, pensar que trazer essas coisas para a nossa realidade vai ter algum poder contra o pecado é tolice. Né? É tolice. O que realmente importa é a graça. Perfeitamente. Queria acrescentar um outro elemento, além do que o pastor Israel colocou. Assim, eu queria acrescentar um elemento de que é possível, também, ao meu ver, que estes pastores, né, esses líderes eclesiásticos, né, essas igrejas que são assim demasiadamente apegadas ao Antigo Testamento, inclusive reproduzindo os ritos, né, vivendo elementos que já caducaram com a morte e ressurreição de Jesus. É possível também, pastor Israel, penso eu, pastor Wilson, que seja por falta, muitas vezes, de um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico mais acurado, não é? Por que é que eu falo isso? Eu estava ouvindo de determinada pessoa que um determinado pastor, ele foi convidado para pregar, um pastor de formação histórica, tradicional, ele foi convidado para pregar em uma igreja pentecostal, não é? E ele foi, e ele chegando lá, ele pregou, não é? Pregou da forma que ele entendia que deveria pregar, do seu jeito, de forma tradicional, enfim, não é? E ao final do culto ele se surpreendeu, porque os irmãos se maravilharam com a fala dele em nome de Jesus, não é? As pessoas aplaudiram muito a palavra de Deus que foi pregada, e o pastor daquela igreja conversou com aquele pastor e falou: olha, pastor, eu quero dizer para o senhor que a gente nunca ouviu uma mensagem como essa que o senhor pregou hoje, sabe? E algumas pessoas criticam a gente, sabe? Porque a gente rodopeia, porque a gente corta laço, porque a gente cai no chão, porque a gente raspa a cabeça, porque a gente se veste com pano de saco, né? Porque a gente faz campanha, porque a gente só anda no monte. Muitas pessoas criticam a gente, mas ninguém chega pra gente para explicar pra gente por que é que isso aí não tem mais validade atualmente. Então é muito fácil as pessoas criticarem a gente, e eu gostei da sua atitude, porque o senhor foi diferente. Eu já convidei outros pastores para virem aqui pregar pra gente, pastores tradicionais e tudo mais, e eles não vinham por preconceito. Então, às vezes a gente erra, não é porque a gente quer, é porque muitas vezes quem sabe um pouco mais não está disposto a compartilhar porque tem preconceito. Verdade. Então, a partir dessa fala, que eu queria que o pastor Wilson continuasse, né, compartilhando aquilo que você entende, depois o pastor Israel também. Então, é interessante essa parte de se aprofundar, né, naquilo que pretende fazer. Eu diria assim, se por um lado
pegando seu exemplo, se por um lado essa igreja aí, esse pastor, adotou esse estilo de culto, né, de ritual, não sei como é que eu chamo aí, e ele tinha dúvida, por que ele continuou fazendo? É só uma pergunta, né, só para fomentar aqui. Sim. Então, a obrigação, do meu modo de ver, é que ele também deveria se aprofundar e saber se aquilo ali que ele estava propondo fazer, de fato, estaria dentro de uma razoabilidade, de um princípio espiritual e tal, e não só esperar que outro o ensinasse. Acho que uma coisa não justifica a outra, embora a presença do pastor, né, como você falou, o tradicional, tenha aberto a visão dele. Acho que até o programa, né, a visão aberta. Exatamente. Abriu a visão dele e, de repente, dali ele conseguiu até um certo amadurecimento para essas questões. Sim. No que tange às festas, por exemplo, eu já fiz uma festa judaica lá na igreja. A Páscoa, por exemplo. Mas eu não fiz isso como algo que trouxe... o céu vai se abrir, vai se rasgar o céu, vai acontecer o sobrenatural. Usou, de forma didática, né? Exatamente. Eu queria mostrar para a igreja como era a Páscoa, né? O que eram as ervas amargas, até para desconstruir, essa ideia da Páscoa, né, romana, essa Páscoa comercial que a gente vive, né, atualmente. Então, eu mostrei para a igreja os elementos ali, a gente assou um cordeiro, tentei, né, dentro daquilo que eu estudei, reproduzir ao máximo aquilo que um judeu pratica, que eles praticam até hoje. Agora, eu não sou judeu, não há necessidade de eu fazer isso. Então, a gente tem que aprender isso, a separar essa situação, até porque Paulo diz que Cristo que é a nossa Páscoa, né? Ele é o Cordeiro e tal. Então, quando a gente está falando das festas judaicas e se tratando disso, todas elas já se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus. Perfeitamente. Razão pela qual, né, não há necessidade de estar repetindo esses rituais, uma vez que em Cristo Jesus tudo já se cumpriu. Perfeitamente. Pastor Israel, eu queria só trazer mais uma pimentinha aí para botar na comida, provocar mais um pouquinho. Olhe bem, a pastor isso falou, não é por que essas pessoas não se aprofundam, mas eu queria problematizar mais um pouquinho. Nós que já temos uma certa cultura teológica, né? A gente já tem essa cultura da teologia, a cultura dos seminários teológicos, dos seminários, dos congressos e tal. Às vezes a gente acaba perdendo de vista que existem pessoas que não estão nesse mesmo patamar. Né? Então, será que essas pessoas, a exemplo desse pastor que falou, puxa, que bom que você veio para poder nos ensinar como é que é a coisa. Louvável a atitude dele, desculpe te interromper. Foi louvável porque demonstrou sua humildade e vontade de querer fazer o que é correto. Né? Maravilha. Eu só queria pontuar isso daí. Maravilha. Então, será que essas pessoas, elas não reproduzem, não é, esses elementos do Antigo Testamento em suas liturgias, né, em sua espiritualidade? Não é porque elas aprenderam assim, porque quando você aprende o errado, não é? E você muitas vezes não tem como acessar fontes que lhe revelem o correto, você reproduz o certo como que fosse o errado, não é? E então muitas vezes essas pessoas elas não têm os recursos que nós temos, elas não têm as fontes, não é, que nós temos. E muitas vezes elas como você falou bem, nós não duvidamos que elas são salvas. Nós não duvidamos que os nomes delas estão escritos no livro da vida. Nós não duvidamos que elas tenham um Espírito Santo. Nós não duvidamos que elas vão ser arrebatadas quando Jesus vier, de maneira alguma. Mas elas perdem de vista um pouco da beleza da graça nessa vida que precede a vida do porvir. Né? Então, fica à vontade, pastor Zé, para falar também sobre esse ponto. Permita-me uma experiência pessoal com minha neta. Estávamos estudando sobre a terra. Sim. Como a planta pode produzir na terra, ou como ela vai conseguir produzir seus frutos, suas sementes, para dar origem a novas plantas. Então há um processo, né? Processo de irrigar a terra, de mexer a terra, né? De cultivar a terra, de colocar nutrientes na terra.
há um processo e o próprio cuidado. O que é que a gente faz com a Bíblia? A Bíblia, ela é o nosso cânon, a nossa coleção, não é o nome Bíblia, 66 livros, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, divididos em coleções. E nós sabemos que um livro termina sendo o complemento de outro. E a coleção, o complemento de todos. Eles vão se encaixar de alguma forma. Isso acontece com o Antigo, com o Novo Testamento. Aonde é que eu quero chegar? A Bíblia não é uma caixinha de promessa. E você chega e tira o versículo do momento a depender de como esteja a sua situação de vida. Eu quero ver o que é que o Senhor quer me falar nesse verso. E às vezes o Senhor dá uma, né? Uma soladazinha. E ele diz, mas esse aqui eu acho que não era para mim. Não era para hoje. Então é aquela coisa, a gente quer aprender o que a gente acha que interessa para a gente naquele momento. Então, eu penso que tem a ver a questão do contexto ou do descontexto. Então, eu acho que as pessoas, primeiro, leem bem pouco a Bíblia, não prestam atenção para fazer uma leitura bem acurada, bem perfeita. Eu tive o meu professor, o primeiro professor no Seminário Teológico Batista do Nordeste, Carlos Magno. Depois foi trabalhar como missionário aqui na América, na nossa América do Sul. Esqueço agora a cidade para onde ele foi. Ele disse, olha, você para entender um texto, você tem que ler de 5 a 10 vezes, no mínimo, para depois começar a entender ele para você, nos seus significados, no seu contexto social, aonde ele foi produzido, para depois você tentar achar o espaço no qual ou nos quais você vai poder aplicar esse texto. Hoje a gente acha que pegar a Bíblia, marcar um textozinho, dar uma lida, já está legal. Então as pessoas pegam, por exemplo, em relação aos costumes, aos princípios, aos hábitos, às ordens, aos mandamentos, tudo relacionado à lei, e às vezes lê sem o contexto. Como a questão aqui do sábado, né? Devo guardar o sábado, você vai guardar o sábado, mas por quê? Para quê? O que é o sábado? Aí eu convido o pastor Jamin para, se for o caso, né, fazer, que ele gosta muito desse assunto, fazer uma explanação disso aí. Sim. E a gente termina entendendo que o sábado é a questão do descanso. Porque Deus, eu diria, usando a minha linguagem, não está nem aí para dia nenhum, porque dele são todos os dias. Ele é Senhor de todos os dias, todo, né? É. O horário humano e o horário divino dele é tudo. Está entendendo? Então eu penso que é isso aí. Talvez a falta do cuidado de buscar estudar o texto no seu contexto, com tudo aquilo que tem direito, para poder você enriquecer o seu próprio entendimento. Eu acho que quando se fizer isso aí, a gente vai conseguir um pouquinho mais ganhar. Deixa eu só aproveitar essa fala do pastor. Eu conheço um caso de um rapaz que congregava numa igreja, vamos chamar assim, pentecostal, não era nem tanto nesse nível que o senhor citou aí. Mas ele chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu estou querendo ir para o seminário. O senhor me abençoa para ir? O senhor me dá a carta, né? Porque tinha que levar a carta. Ele, não, seu seminário é aqui, você vai fazer seminário em lugar nenhum. E frustrou o rapaz, né? Por algum momento, mas e depois ele falou assim, não, bem, se ele não quer que eu vá por esse meio, ele falou, não, então eu vou estudar sozinho. E começou a comprar livros, e começou a fazer por internet, em casa, e então ele buscou esse conhecimento, não ficou ali no raso. Só para corroborar com o que o pastor Israel está dizendo, que às vezes
as pessoas, algumas delas, acabam caindo num certo comodismo. Então, já que eu aprendi assim, me mostrou desse jeito, e não teve sequer a curiosidade de saber se realmente é daquela forma, funciona daquele jeito mesmo. Quando o senhor falou do sábado, não é guardar o sábado. E se tratando das festas, né, que é o que mais, né, a gente se vê ultimamente, focalizando aqui, né, focando nas duas alianças, é que tem lá assim, né, mais ou menos assim um texto diz: e celebrareis essas festas por todas as gerações. Pronto, estatuto perpétuo por todas as gerações. Aí quando pega esse texto, estatuto perpétuo por todas as gerações, acho, não, então agora eu sou outra geração, eu tenho que fazer também. Só que aquilo dali não tem nada a ver. Geração deles, lá. A gente perde de vista que Javé fala para o povo de Israel. Exatamente. Então, porque há uma confusão, eu acho também, né, que há uma confusão. O fato de sermos uma, né, que nós chamamos uma religião judaico-cristã, não quer dizer que tenha que manter todos os ritos dos judeus. São coisas distintas, né? Então, eu acho que ainda falta isso também, essa profundidade que o senhor citou e que pastor... Somos gentios alcançados. Pois Romanos 11, né? O apóstolo Paulo fala tão bem disso daí. Sim. E já chegamos ao final do programa. Você disse que eu ia me empolgar. Foi o que eu falei. Eu só vou concluir aqui quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, já que somos enxertados, né? Já que os judeus rejeitaram essa salvação em Cristo Jesus, e nós, por essa graça infinita de Deus, fomos enxertados na oliveira. E ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Só para finalizar o meu pensamento, a fala, Paulo diz assim, salvo me engano, para o Pedro e para o Tiago, né? Como é que você quer ensinar alguma coisa para ele que é gentil cumprir, se nem nós mesmos conseguimos? Então, Paulo é esse, não é? Eu diria o cara. Ele era o cara. No que diz respeito ao judaísmo, ele era. Muito bem, muito bem. Alguém já falou que o livro mais importante da humanidade é a Carta de Paulo aos Romanos, né? E alguém já falou que ninguém sistematizou o evangelho como ele. Mas, enfim, já estamos chegando ao final, tá? Eu quero deixar uma palavra de esclarecimento, não é? Deus, ele ama a todos os cristãos, não é? Seja lá de que movimento for, não é? Jesus, ele trouxe o cristianismo. A gente sabe que houve o período do cristianismo católico romano, não é? Que permanece até hoje. Depois vieram outros movimentos. A gente sabe que teve o protestantismo, depois vieram as igrejas que foram paridas pelo protestantismo, depois vieram os históricos, depois vieram os pentecostais, depois vieram os renovados, depois vieram os neopentecostais. Estamos caminhando, e eu quero dizer que Deus conhece o coração sincero de cada pessoa em cada um desses movimentos espirituais, né? E nós, quando nós falamos aqui de pentecostalismo, de maneira alguma, não é querendo depreciar os nossos irmãos pentecostais, não é de maneira alguma. Mas essa palavra de esclarecimento é importante, porque a pessoa, ela se arrependeu dos seus pecados e confessou a Jesus como seu Salvador. Ela é salva. Por mais que ela cometa alguns equívocos na sua caminhada espiritual, não é? Ou propositadamente ou por indução, mas nós sabemos que Deus conhece aqueles que são seus, e ele tem grande povo em cada um desses movimentos e até fora deles. Pastor Israel. Quando você falou, colega, a questão, ele ama todos os cristãos, eu só vou falar isso porque a gente está vivendo num mundo difícil, principalmente esses últimos meses, né? E os sentimentos ficam acirrados. Sim. Raiva, ódio, cólera, Sim. um dos outros. João 3,16. Deus ama a todos os cristãos. Sim. E eu diria, muito mais ao pecador. Com certeza. João 3,16. Verdade. Tanto é que ele deixa as 99 para ir para atrás da centésima que se desgarrou. Então, irmãos, chegando ao final, e agora eu vou dar oportunidade para que os meus queridos colegas possam estar
se despedindo de vocês, tá bom? Vamos começar agora com o querido pastor Wilson Alves. Fica à vontade, pastor. Pastor Emerson, eu agradeço a essa oportunidade, esse bate-papo bem gostoso aqui com o pastor Israel. Daqui a pouco a gente vai ter um particularzinho aqui. Somos antigos, né, nessa jornada cristã. Amém. E espero em Deus que tenhamos conseguido, né, esclarecer algumas coisas ao teu coração. Então, que Deus continue abençoando o pastor Emerson, pastor Israel. Amém. E a todos os ouvintes. Amém. Pastor Israel. Colega, a Deus, a nossa gratidão a você. Amém. O nosso carinho, o nosso afeto por essa oportunidade, ao nosso querido amado irmão que está ali nos focando, né, cuidando de nós. Isso. A você que nos ouviu. Nós só temos a agradecer a oportunidade que Deus tem nos concedido de podermos compartilhar o nosso amigo aqui, né? Amém. Grande amigo. Maravilha. Obrigado. Pronto. Muito bem. Então, amados, espero que você tenha sido ricamente edificado. O propósito do programa é realmente mexer um pouquinho com você, a fim de que você possa dar continuidade ao seu esclarecimento com relação a cada tema que nós compartilhamos aqui. Que Deus te abençoe, espero em Deus que no próximo programa estejamos juntos. Tchau, tchau.